Já preparamos a mensagem, já temos orado até aqui, agora é hora de apresentar a mensagem. Este momento em que você vai apresentar a mensagem também exige alguns cuidados da sua parte. Eu quero agora compartilhar com você esses cuidados. Por isso até que viemos para cá. Estou no púlpito da nossa igreja, aqui na Igreja Batista do Meia, para ilustrar de maneira um pouco mais visual aquilo que eu entendo ser importante para você nesse momento. A primeira preocupação que você deve ter, querido, é com o tempo. Nem todos têm esta habilidade de administrar bem o tempo da fala. O normal, o usual, o ideal é que a pregação leve entre 20 a 30 minutos. Mais do que isso, torna-se uma palavra sem sentido, sem significado, porque as pessoas perdem a concentração. Até 20 minutos, no máximo 30 minutos, nós conseguimos manter nossa concentração, nós conseguimos captar aquilo que você está falando. Mas se passar de 30 minutos, o cansaço, a dispersão, outras coisas começam a chamar a nossa atenção e nós perdemos o alvo. E aí tudo aquilo que você talvez tenha preparado com tanto carinho, com tanto zelo, se perde. Cuide do tempo. Isso é muito importante porque a qualidade da mensagem não está no tempo de duração longo. Ao contrário, como diz o ditado, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Isso vale para a sua mensagem também. O ideal é que a sua mensagem dure no máximo 20 minutos. Se for preciso, por alguma circunstância muito especial, que você avance até 30 minutos, mas mais do que isso, é uma falta grave e você vai perder a atenção das pessoas. Ok, cuidamos do tempo, você está já habilitado a iniciar a sua mensagem. Primeira sugestão prática, cuide da sua aparência. Você precisa passar para as pessoas que você está interessado nelas. Isso se chama empatia. Deve haver uma ligação entre você e os seus ouvintes. Se for um grupo grande ou um grupo pequeno, isso não faz diferença. Esta empatia é necessária, a simpatia também. As pessoas precisam ter confiança em você por aquilo que elas veem, sim, evidentemente. E esse contexto aí de empatia, simpatia, ligação entre você, pregador, e os seus ouvintes, passa por algumas áreas importantes. Primeiro, o seu olhar. É importante você olhar nos olhos das pessoas. Tem pregador que prega, por exemplo, olhando lá para não sei aonde, vocês estão aí olhando para mim, e se eu não olhar nos seus olhos, você diz, não é comigo que ele está falando. Imagina que desconfortável um pregador que o tempo todo, enquanto prega, olha para cima, para a galeria, para a coluna, para a viga do templo, ou fica olhando para o piano, fica olhando para o órgão, fica olhando para baixo. Mantenha o seu olhar nos olhos dos seus ouvintes. Se você tem um auditório grande, passeie com os seus olhos entre as pessoas e, de vez em quando, dê uma encarada. A pessoa tem que sentir que você está falando com ela. E isso cria um vínculo muito profundo. E você vai perceber que as pessoas estão respondendo com o olhar. Algumas olham para você e balançam a cabeça, outras dizem amém, outras dizem aleluia. E você percebe, você começa então a criar um vínculo profundo, uma raiz muito forte entre você, pregador, através da mensagem que você está usando, com a pessoa que está ouvindo. Uma outra observação quanto a esta ligação sua como pregador na hora de apresentar a mensagem é com o seu gestual. Nós comunicamos não apenas com a fala, comunicamos com o corpo também. E o corpo fala, como diz o ditado popular, o corpo fala e comunica muito. Se você vai dizer uma palavra positiva, você precisa, no seu gesto, na sua postura, passar para as pessoas esse caráter positivo, esta verdade. Se você fala assim, porque a verdade de Deus é enorme, o seu corpo disse o contrário, que a verdade de Deus é pequena, é simples, é tímida. Se você vai dizer que a glória de Deus encheu esse lugar, você precisa fazer com que os seus gestos digam isso também. E também limitar a área do seu gestual ao seu corpo. Porque também alguns exageram tanto que parece que estão um bicho no corpo inteiro, uma dança louca, e o gestual ultrapassa os limites, vai para cima, vai para um lado, anda de um lado para o outro. É importante que você também seja comedido ao mesmo tempo, mas que não deixe que o seu corpo não fale, ou seja, o seu corpo precisa comunicar, suas mãos, seu rosto. Se você disser que o Senhor é a nossa força, isso precisa comunicar no tom da sua voz, precisa comunicar no seu gestual. Ou alguém vai acreditar se você disser, por exemplo, Jesus é a minha alegria. Não, isso não diz nada.
A pessoa precisa acreditar no que você está dizendo na medida em que ela vir o que você está dizendo em você. Seu entusiasmo, sua empolgação, o seu gestual. Um outro cuidado que você deve ter também é quanto ao seu vestuário. Existem roupas para cada ocasião. E se você vai pregar, a minha sugestão é que você não se preocupe em ir chique demais, mas também não vai vulgar demais. Uma roupa discreta, uma roupa simples, uma roupa que não seja chamativa, uma roupa, acima de tudo, decente, é importante para que a atenção do seu ouvinte não se desvie para a sua roupa, mas fique concentrada em você, como pregador, no seu rosto, nas suas mãos, no seu gesto, e não se perca a mensagem. É ruim quando um palestrante, um professor em aula, o próprio pregador ou pregadora, quando vai pregar e tem alguma coisa de errado no seu vestuário, um botão que está torto, uma camisa que está suja, uma roupa que é aberrante demais ou indecente demais, a pessoa que estaria ali para ouvir a mensagem não consegue ouvir porque a atenção dela fica fixada no erro do vestuário. Então, é um detalhe? É, mas é importante? Muito importante. Estamos falando aqui agora do momento da apresentação da mensagem. Quanto à sua postura também, o ideal é que você tenha algum tipo de apoio para a sua mensagem, para o seu esboço. Lembra que eu falei do esboço, que é importante você ter? Não tenha vergonha de usar o esboço, não há nenhum problema nisso. É importante que você tenha suas anotações à mão para você não se perder. E é importante que você tenha um apoio. Porque muitas vezes o pregador não tem um apoio apropriado e fica cheio de papel na mão, a Bíblia cai, a Bíblia enrola e você fica sem jeito ali. Não tem vergonha, peça um apoio, peça uma mesa, se for o caso, se não tiver um púlpito como este, mas também muito cuidado ao lidar com o púlpito. Existem pregadores que talvez pelo nervosismo, pela tensão do momento, não se soltam e acabam tomando conta do púlpito e se agarram a ele, alguns se debruçam demasiadamente, fica uma postura feia, desleixada e acaba prejudicando também a atenção, a assimilação do conteúdo da mensagem. Um outro cuidado que você deve ter é com a sua fala, a sua dicção. Fale pausadamente, fale com clareza todas as sílabas, termine todos os plurais, faça bem as suas conjugações. A apresentação da mensagem e a qualidade da mensagem passa também pela fala. Muitos pregadores precisam de um apoio externo, terceirizado, de fonoaudiólogos, que muitas vezes ajuda a melhorar a dicção, a fala, a comunicação das palavras, para que não haja perda do conteúdo por meio da fala. Fale em tom audível. Fale de maneira que a sua voz se projete para o meio do auditório para quem você está falando. Porque fala baixo demais, as pessoas não entendem. E por outro lado, se você sair gritando, cansa, irrita, exaure as pessoas que estão ouvindo. Fale com o seu tom de voz o mais natural possível, mas com uma firmeza, com uma força suficiente para que as pessoas entendam o que você está falando. E uma observação importante também, quando eu falo sobre ser natural, eu estou dizendo para que você não forje, não falsifique a sua voz. Porque alguns pregadores, por um vício, por uma má orientação, quando vão pregar, alteram o seu tom de voz a ponto de nós desconhecermos. Por exemplo, eu estou falando com o meu tom natural. Se você vir ao meu gabinete e ouvir-me falar, encontrar comigo no corredor, na rua, você vai ver que eu falo desse jeito. Mas se eu, porventura, mudasse a minha voz, mudasse o meu tom, mudasse... Você logo diz, não, isso não é o pastor Purim. Isso é falso, isso é mentiroso. Isto soa como teatral. E a mensagem não pode ser teatral. Ela tem que ser natural. Tem que ser aquilo que Deus está querendo dizer por meio de você, seja quem você for. Eu parto do princípio, querido, que se Deus está lhe dando uma oportunidade de pregar uma mensagem, é porque Ele vê em você um vaso precioso, útil e preparado. E se há alguma carência, Ele vai preparar você, Ele vai lapidar você. Deixe Deus usar você naturalmente como você é. Existem coisas que poderão ser melhoradas, outras corrigidas, lapidadas, mas na essência você não precisa mudar quem você é. Você não vai precisar assumir um personagem para ser um pregador. Ao contrário, as pessoas devem reconhecer você, sendo você quem é. A mesma pessoa da escola, a mesma pessoa da casa, a mesma pessoa da igreja, pelo seu tom de voz, pelo seu gestual, pelo seu estilo pessoal, sem se tornar uma pessoa fake para ser apenas um pregador. Isso não existe. No mais,
eu tenho certeza que a partir dessas sugestões, você poderá ser cada vez mais usado por Deus na medida e nas oportunidades que Ele quiser. A minha oração é que essas sugestões simples, práticas, sirvam para a sua vida, alcancem o seu coração e abençoem você, de maneira que Deus lhe use cada vez mais. Adolescente, que Deus abençoe você na sua geração, para que você faça a diferença e seja usado por Deus.